Olá a todos, meu nome é Jeanette Posan, sou professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médica patologista do Grupo Fleury, e esta aula, intitulada Comprometimento Cardiovascular na Covid-19, foi feita em parceria com a professora Simone Guzmão, professora associada de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e sua doutoranda, Bruna Rates. Esta aula consta de uma introdução, a descrição das lesões cardíacas na Covid-19, a patogênese das lesões e as considerações finais. Sabemos desde o início da pandemia que pacientes com idade avançada ou que apresentam comorbidades como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares pré-existentes têm um curso mais grave da doença com maior taxa de letalidade. A importância deste comprometimento cardiovascular está também na descrição de lesões agudas cardíacas com elevação de troponina, que está associada ao aumento da mortalidade e que ocorre em cerca de 8 a 12% dos pacientes internados. Uma fração pequena desses pacientes evolui com insuficiência cardíaca aguda e diminuição do débito cardíaco, suspeitando-se que sejam quadros de miocardite. Entre as lesões cardíacas descritas na Covid-19 na literatura, estão lesões de natureza isquêmica, os infartos tipo 1 e tipo 2, a miopericardite, a miocardiopatia de Takotsubo, as arritmias, quadros de insuficiência cardíaca e de choque cardiogênico. E de outro lado, os fenômenos trombóticos, que estão sendo descritos em diferentes órgãos e sistemas, comprometendo tanto a microcirculação quanto a macrocirculação. Este levantamento de 22 artigos, onde foram estudados 277 corações, pretendeu então mostrar quais eram as alterações mais frequentemente descritas. Vale ressaltar que quase 100% destes pacientes tinham comorbidades. E entre as alterações encontradas, o infarto do miocárdio esteve presente em 4,7%, as miocardites e pericardites em cerca de 7%, e muitos casos descritos de inflamação miocárdica sem caracterização adequada e sem preencher os critérios de diagnóstico de miocardite. Outra alteração descrita foi a isquemia isolada de células e a presença de trombos na micro e na macrocirculação. A patogênese das lesões cardíacas agudas na Covid-19 pode estar relacionada à citotoxicidade direta pelo SARS-CoV-2, particularmente nos quadros de miocardite, as lesões ou disfunções de células endoteliais, caracterizando a presença dos trombos, a miocardiopatia de Takotsubo, que é induzida por estresse, a tempestade de citocinas e a possibilidade de depressão miocárdica causada por esta situação, e lesões de natureza isquêmica, os infartos tipo 1 e tipo 2, que são descritos. Com relação à citotoxicidade direta pelo vírus e a sua relação possível com miocardite, vale dizer que a incidência que tem sido descrita na maior parte dos trabalhos é de 7%, muito semelhante aos 5% de incidência em autópsias gerais. Miocardite é definida pelo critério de Dallas como um processo inflamatório miocárdico que está associado à lesão, necrose ou degeneração de miocardiócitos
excluindo-se causas isquêmicas. Este critério foi desenhado para as biópsias endomiocárdicas, mas é aplicado em casos de necrópsia, e a melhor caracterização deste infiltrado inflamatório pode ser feita por estudo imunohistoquímico, considerando-se anormal quando eu tenho 14 ou mais leucócitos por milímetro quadrado, sejam até 4 monócitos e 7 ou mais linfócitos CD3 positivos. Os quadros gerais de miocardite viral com frequência se associam a quadros de pericardite. Este é um trabalho onde as autópsias e os corações foram examinados por patologistas cardiovasculares, ou seja, por especialistas na área, onde a incidência de miocardite apareceu em 14% dos casos, preenchendo o critério de Dallas. Outro achado importante foi um infiltrado miocárdico de macrófagos, que esteve presente em 86% dos casos e que provavelmente está relacionado aos níveis elevados sistêmicos das citocinas pró-inflamatórias. Estes autores também relatam que aparentemente o envolvimento cardíaco no pelo SARS-CoV-2 é mais grave do que o que se observou com o SARS-CoV. Aqui a gente tem um exemplo de um quadro de miocardite numa fotomicrografia cedida pelo professor Luiz Ferreira e a professora Monique Freire, das autópsias realizadas no Amazonas. Quando se procurou correlacionar a presença do vírus no miocárdio e a miocardite, este trabalho mostrou em 39 pacientes a detecção do vírus por hibridização in situ em 61,5%. Apenas 41% destes pacientes tinham um número maior de cópias e este vírus estava localizado em células intersticiais e em macrófagos. Não foi aqui identificado no músculo, no miocardiócito. E estes pacientes que tinham um maior número de cópias tinham também uma expressão aumentada de citocinas pró-inflamatórias, mas não tinham infiltrado inflamatório importante. Ou seja, a presença do vírus, pelo menos em células intersticiais e macrófagos, não está necessariamente relacionado à presença de reação inflamatória consistente com miocardite. Existe um quadro descrito em crianças e muito grave, chamado de síndrome inflamatória multissistêmica, que é muito semelhante à doença de Kawasaki, porém compromete crianças mais velhas e, além do comprometimento cardiovascular, há envolvimento do sistema respiratório, gastrointestinal, neurológico, além de linfopenia e trombocitopenia. Suspeita-se que este quadro esteja relacionado a um estado inflamatório sistêmico grave ou a lesão miocárdica direta pelo SARS-CoV-2 ou, eventualmente, quadros de hipóxia secundárias ao comprometimento pulmonar. Este é o relato de uma criança de 11 anos, cuja autópsia minimamente invasiva foi realizada pelo grupo da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e que evidenciou um quadro de comprometimento cardíaco muito grave com endocardite, pericardite e miocardite, quadro grave que foi considerado como causa de óbito nessa criança, e quando se procurou pela microscopia eletrônica a presença do vírus, ele foi identificado em inúmeras células, inclusive em miocardiócitos. Esse é o primeiro trabalho que mostra a presença do vírus dentro de miocardiócitos e que também
favorece este mecanismo de lesão por citotoxicidade direta nestes quadros de miocardite, além da possível disfunção endotelial, né, que pode estar relacionada com os microtrombos. As lesões de natureza isquêmica descritas são os infartos tipo 1 e tipo 2. Os infartos tipo 1 são aqueles onde a lesão advém, ou a isquemia, ocorre por uma trombose associada a uma alteração aguda da placa. Esse tipo de situação deve estar favorecido pelo ambiente pró-inflamatório e pró-trombótico que a gente tem na COVID-19. Os infartos tipo 2 estão associados a desequilíbrios entre oferta e demanda por diferentes situações. Então, aqui caracterizando melhor o infarto tipo 1, que é um infarto transmural, regional, portanto, causado pela obstrução trombótica de um ramo coronariano a partir de uma lesão aguda que ocorra nesta placa, a instabilidade que ocorra nesta placa. Estes infartos, do ponto de vista eletrocardiográfico, também são ditos infartos com supradesnivelamento do segmento ST. E os infartos tipo 2 são infartos que comprometem a região subendocárdica, portanto, a região menos privilegiada de irrigação. Do ponto de vista eletrocardiográfico, eles não têm supradesnivelamento do segmento ST e, como eu disse no slide anterior, estão associados a diferentes causas de situações que levem a um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio e nutrientes. A miocardiopatia de Takotsubo é uma lesão escrita em situações de alto estresse emocional ou físico, que se assemelha a quadros de infarto e que também cursa com elevação transitória da troponina cardíaca. Este quadro, então, está associado ao aumento de catecolaminas e, durante a pandemia, alguns trabalhos mostraram o aumento da incidência deste tipo de miocardiopatia comparado a situações pré-pandemia, relacionando isso a um aumento do estresse psicológico, social e econômico, né, determinado pela quarentena ou pela associação das outras alterações que ocorrem durante a Covid-19. Talvez a lesão mais importante seja a lesão endotelial, né? Recordando que a célula endotelial no seu estado basal, ela tem a função de barreira, ela cria um ambiente que é anticoagulante, anti-inflamatório, enquanto célula endotelial ativada por diferentes situações transforma este ambiente em um ambiente protrombótico, antifibrinolítico, pró-inflamatório, com perda da função de barreira, onde predomina a vasoconstricção, e um ambiente pró-oxidante. Então, para a gente recordar, na pandemia ou na Covid-19, a gente tem uma série de situações que podem levar a lesão ou ativação de célula endotelial, como o efeito citopático direto do vírus nas células endoteliais, o reconhecimento de pumps e dumps por toll-like receptors das células apresentadoras de antígeno, que vão levar também à ativação de células endoteliais, e a expressão de citocinas pró-inflamatórias. E a gente sabe que a ativação destas células endoteliais pode desencadear fenômenos trombóticos nestes pacientes, que resultariam tanto em trombos da macrocirculação, como a trombose venosa profunda, ou
eventos trombóticos arteriais, né, relacionados à doença isquêmica miocárdica e encefálica, assim como microtrombos, né, associados às outras manifestações em diferentes órgãos. E estes fenômenos, principalmente os fenômenos tromboembólicos, têm sido descritos numa frequência bastante grande, muitas vezes trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, e podendo se manifestar muito precocemente na doença. Nesta série, 50% deles ocorreram nas primeiras 24 horas. A tempestade de citocinas, o último mecanismo que eu gostaria de abordar. Então, todo aquele ambiente na Covid-19 de destruição tecidual da presença de agentes infecciosos ativaria as células apresentadoras de antígeno a partir dos Toll-like receptors, e a gente teria, pelo sistema imune, a expressão de várias citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, particularmente a interleucina 6 e o TNF-alfa, que podem ser responsáveis por uma hipocontratilidade cardíaca, provavelmente relacionada a canais dependentes de cálcio, determinando depressão miocárdica, hipotensão e choque. Finalmente, gostaria de ressaltar alguns pontos: a importância das comorbidades na severidade com que essa doença se manifesta, na presença de lesões cardíacas agudas que pioram muito o prognóstico desses pacientes, são determinantes na sua evolução clínica e que ocorrem em até 8 a 12% dos casos. A disfunção endotelial e a tempestade de citocinas certamente têm um papel fundamental neste envolvimento cardiovascular da Covid-19, inclusive com relação aos fenômenos trombóticos e tromboembólicos tão frequentes. E a miocardite tem uma incidência variável entre os trabalhos, aparecendo em 7 a 14% dos casos, lembrando que a identificação do vírus em miocardiócitos foi feita pela primeira vez pelo grupo de patologia da Faculdade de Medicina da USP, então correlacionando esse efeito citopático viral direto com os quadros de miocardite. Gostaria de agradecer a atenção de todos.